Um estudo da ONU, senhor governador, mostra que Goiânia é a cidade com a maior concentração de renda da América Latina. No estudo Habitat na América Latina. 1,7 milhões. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Não, realmente, eu devo ser muito burro. Fala, seus mal diagramados! A semana que passou fez o governo Lula pensar seriamente em mudar o nome para Vasco da Gama, depois de tantas derrotas sofridas em votações do Congresso. E o culpado de colocar o presidente na zona de rebaixamento tem nome e sobrenome. É Arthur Lira, o gangster que comanda a Câmara. Completamente obcecado por orçamento secreto para financiar e manter o capital político de aliados alagoanos em Coité do Noia e Jacaré dos Homens, ele chantageou o governo até umas horas nos últimos dias para aprovar a MP da reorganização ministerial, que, se caducasse, obrigaria Lula a governar com a estrutura usada pelo mandato do Bolsonaro, o que na prática significaria não só uma humilhação, mas também perder 1/3 dos ministérios. Mas aos 45 do segundo tempo, depois de muita negociação, baixaria indireta e até mesmo o pedido de Lira para Lula ceder o Ministério da Saúde para algum honestíssimo parlamentar do PP do quilate de Ricardo Barros, o governo respirou aliviado com uma vitória. Vitória magra, com gol feio e provavelmente impedido, que teve contusões e cartões vermelhos, como perder o controle na Conab, Funasa e desidratar os ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. Ruim? Sim, mas tem um lado positivo, que é provar para o país que Lira exige um terceiro turno na eleição de 2022 e é até mais golpista que Eduardo Cunha. Além dessa queda de braço entre executivo e legislativo, a semana ficou marcada ainda pela visita de Nicolás Maduro ao Brasil. A presença do professor linguiça gerou uma moção de repúdio patética na Câmara, onde parlamentares acusavam o presidente venezuelano de tráfico de drogas justamente na mesma semana em que o avião de um tio de Marley Alves foi pego com quase 300 quilos de maconha. Eu estou há quase 24 horas com esse público, maioria jovem, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. E nos últimos dias tivemos ainda Sâmia Bonfim detona Ronaldo Caiado na CPI do MST. Deltan Dallagnol vive em realidade paralela e acredita que ainda é deputado federal. Estou louco. Estou louco. E Marcos Duval me chama de viciante, contrabandista e sonegador e depois compara o tamanho da rola com Flávio Dino. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Já faz 3 semanas que Arthur Lira dá entrevistas reclamando que falta diálogo e articulação por parte do governo. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. E o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação mais permanente, mais correta. O que pode até ser verdade, principalmente quando essa missão está a cargo de Alexandre Padilha, que mal tem energia e desenvoltura para organizar uma pescaria entre amigos. Mas quando ele diz isso, não faz em tom de crítica. É uma mensagem cifrada que significa, na prática, que o governo precisa depositar o Pix para ele começar a agir em prol do Lula. Tá aqui, ó, o valor que eu preciso, tá? Faz o Pix logo. Como era no Bolsonaro, né? Outra coisa, lembra aquele meu projeto habeas corpus? E a gente despachou. Se não liberar grana para deputado do PP manter a base aliada abastecida de grana para pagar 700 mil consultas odontológicas em cidades com 3 mil habitantes,
fica difícil destravar as pautas na Câmara, né? Esse joguinho seguirá dessa maneira até o fim do mandato de Lira na presidência da Câmara ou até Lula aceitar trocar os ministros do União Brasil por indicações do PP. O que, sendo honesto, na prática não muda nada, né? Já que a União nem vota com o governo e ninguém nem tem certeza se Juscelino Filho e Daniela do Vaguinho ainda estão vivos ou se partiram dessa para melhor. Mais do que irritar o governo, essa sanha golpista do Lira tem incomodado Renan Calheiros, que compete diretamente com ele pelo poder em Alagoas, o que resultou numa belíssima treta, com direito ao senador acusar o presidente da Câmara de ser caloteiro e agressor de mulheres. Vou concordar com o que o Arthur Lira faz com o estado de Alagoas. Botou a ex-prefeita de Campo Alegre para ser diretora financeira, para treinar pela diretoria financeira os recursos públicos do hospital, e hoje o hospital Veredas está paralisado, com 5 meses de salário atrasado. Enquanto Lira chamava Renan de doidinho e pedia a cabeça de Renan Filho no Ministério dos Transportes. Alagoas pode ser um estado pequeno, mas levando em conta que Collor também é de lá, dá pra cravar que é um dos lugares com os políticos mais chegados num rebuliço de todo o Brasil. É admirável a capacidade do brasileiro de desvirtuar qualquer pauta e tornar até assuntos sérios em grandes chacotas. Nesta semana, Lula convidou os presidentes das nações sul-americanas com um objetivo que, inclusive, é cláusula constitucional. No parágrafo 4 está escrito que o Brasil deve buscar a integração política, econômica, social e cultural dos povos da América Latina. E fazendo aqui um acréscimo contemporâneo, combater o protagonismo da China na região. Independentemente de qualquer polêmica ou picuinha, essa foi a real intenção do encontro. Mas como o assunto foi tratado na imprensa afinal? Como um absurdo, porque Nicolás Maduro recebeu tratamento de chefe de Estado no evento. Talvez porque seja ele o chefe de Estado daquele país e não Guaidó. Ou queriam que ele fosse recebido com um Fiat Mobi no aeroporto e ainda ganhasse quentinha de calabresa com fritas e uma caçulinha de Dolly durante todas as refeições feitas no Brasil. Mas era esperado que a presença do professor Linguiça causasse um frisson muito maior que visitas de outros crápulas até piores não costumam causar, como por exemplo quando Mohammed bin Salman visita lideranças pelo mundo e é tratado como um mero príncipe, mesmo que tenha como passatempo favorito assassinar jornalistas em seu país. Pior que isso foi o tratamento que a direita deu ao encontro de líderes na Câmara. A convite aí do democrático, o presidente Lula convidou um ditador para estar aqui no nosso país. Exatamente, pessoal. Uma vergonha para a diplomacia brasileira. Esse ditador está recebido com todas as honras de chefe de Estado. E tem aqui, ó, uma recompensa de 15 milhões de dólares oferecida pelo governo americano. A gente até abre mão da recompensa. A gente abre mão. Ó, tá aqui, no Palácio do Planalto. Só para informação de todos, pessoal, nós enviamos uma nota de repúdio informativa à Embaixada Americana no Brasil sobre a presença do ditador comunista, bandido, traficante Nicolás Maduro. Completamente incapazes de entender que a reaproximação com os vizinhos afeta diretamente nossa balança comercial de forma positiva, parlamentares toscos como Eduardo Bolsonaro, Osmar Terraplana e até o defunto ambulante Aécio Neves organizaram uma moção de repúdio a Maduro por lá. Vamos aprovar aqui na Comissão de Relações Exteriores o voto de repúdio à presença do ditador Nicolás Maduro. Aquele candidato que dizia ao Brasil que governaria com uma frente ampla, que olharia pelo futuro, sucumbiu, se agachou e permitiu, isso talvez seja uma das questões mais graves, que as novas gerações de brasileiros passem a relativizar de alguma forma países autoritários, ditaduras sangrentas.
O mais irônico nessa esquete de humor involuntário foi o deputado Paulo Bilinski, também conhecido como Diabo do Alto da Compadecida, acusar o líder venezuelano de ser narcotraficante. E aí a esquerda vem aqui falar de relações internacionais. Que relação que você vai manter com um governo que faz parte do maior cartel de cocaína do mundo? Qual é a relação de receber Maduro no Brasil com a Comissão de Segurança Pública? Mesmo que fosse numa semana em que o avião de um pastor bolsonarista, tio da Marley Alves, é flagrado com quase 300 quilos de maconha, o timing para esse tipo de acusação não é dos melhores. A CPI do MST tem objetivos claros: criminalizar esse movimento social e fazer com que deputados financiados por latifundiários prestem conta das ajudinhas milionárias que receberam nas campanhas. Só que é muito difícil emplacar essa narrativa quando a violência no campo é praticada principalmente por ruralistas, grileiros, narcogarimpeiros e jagunços contratados por donos de fazenda com a cara do Marrone, do César Menotti e Fabiano. Sâmia Bonfim tem desmontado várias dessas tentativas tacanhas de criminalização do MST nas sessões da comissão. Nesta semana, um dos convidados foi Ronaldo Caiado, conhecido por plagiar o Sérgio Malandro no filme Lua de Cristal e fazer campanha político montado em um cavalo branco no ano de 1989. O meu cavalo pasta na minha fazenda. Nunca comeu propina na mão de empreiteiros. Governador goiano do União Brasil usou o mesmo expediente do Bilinski e acusou a esquerda daquilo que a direita é quem costuma fazer. Sim, falo novamente sobre tráfico de drogas. Ele teve que ser lembrado por Sâmia de alguns fatos sobre amigos e familiares que têm proximidades com esses crimes. Utilizar dinheiro da Câmara para pegar avião para fazer visita no Oeste Paulista para prestar conta para financiador de campanha? Ele acusou o Movimento Sem Terra de ter relações com narcotraficantes, porém esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley, que foi um dos principais doadores da sua campanha e que no ano de 2000 foi indiciado na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. A CPI, que aconteceu nesse Congresso Nacional. E aí ele vai lá e acusa o MST de ser o narcotraficante. E mais! Sâmia lembrou bem que o ativista Chico Mendes foi assassinado a mando da UDR, que na época era presidida por ninguém mais, ninguém menos que Caiado. E é claro que o coronelzinho, acostumado a só nunca ser contestado no Goiás, perdeu a linha, mandou o Paulão Elon Musk calar a boca e fez com que a sessão terminasse em dedo no e gritaria, do jeito que a gente gosta. Você não tem moral para vir dizer, não entre no CPF da pessoa, tá bom? Não entre, você não me conhece, não sou da sua laia e não participo das suas bandalheiras. Quando eu dizia aqui no canal que Marcos Duval passou os últimos meses trabalhando 16 horas por dia em busca de fotos do Flávio Dino de sunga, muita gente achou que era apenas uma chacota com tons de exagero. Mas ele comprovou nesta semana que não. De fato, o parlamentar capixaba sentiu tanto a humilhação sofrida em uma comissão do Senado que até hoje não se recuperou e está obcecado com o ministro da Justiça. Ao postar uma foto com camisa da SWAT no Twitter, questionei se a peça havia sido adquirida na Galeria do Rock. A simples e sincera dúvida tirou Duval do sério e ele insinuou que eu era, entre outras coisas, uma pessoa viciante. Sei que a intenção era me chamar de viciado, mas o subconsciente acabou entregando que Marquinhos é fã do canal e está tipo aquela música insuportável do DVD de Seu Jorge e Ana Carolina. Não consegue mais parar de me olhar. Agradeço, mas eu dispenso a admiração, pois morro de medo de terminar como aquele escritor do filme Louca Obsessão, do Stephen King. Mas quem dera essa obsessão fosse apenas comigo. Após ser chamado de anão no mesmo post, o senador publicou uma montagem comparando o pênis dele com o de Flávio Dino, que sequer havia sido citado. Meu pai, assim como o Senhor abençoou teu servo, eu profetizo no nome de Jesus.
Eu não sei o que acho pior nessa abordagem. Se é o fato do senador ser manja-rola, se é o umbigo dele ser triangular, ou se é Marcos Duval achar que é bem dotado ostentando esse salamito na sunga branca. Seja como for, Dino foi ao Brasil 247 nos últimos dias e jogou a real novamente. Com gente que usa chapéu e acha que é Napoleão, o diálogo só pode se dar com espírito zombeteiro. Assina embaixo. Quando um cidadão se disfarça de Napoleão com chapéu e acha que é Napoleão, você vai dizer para ele o quê? Meu irmãozinho, você não é Napoleão, você não é da SWAT, você não é daí. Ou você, de algum modo, recorre a uma ironia, a uma piada, enfim, para você remarcar a sua diferença em relação a ele. Outro que disputa seriamente com Marcos Duval o prêmio Chapéu de Alumínio 2023 é Tantan Dallagnol. 2 semanas depois, ele ainda não aceita que teve seu mandato de deputado cassado e continua a dar expediente na Câmara, como se absolutamente nada tivesse acontecido. O ex-procurador passou a semana em Brasília, inclusive participando das votações do marco temporal e da MP da reestruturação dos ministérios, das quais ele reforçou ser como trenzinho carreta cupção. Uma caçambinha de lixo, sempre do lado errado da história. E com a perda do mandato, Tantan tá perdidinho. Ao participar do podcast Inteligência Limitada e do Roda Viva, cavou ainda mais fundo a cova que o TSE abriu para ele. Matias, você veio falar do Tantan Dallagnol aqui. Ah, você assistiu ele falando lá no Inteligência Limitada do nosso amigo Vilela. Você teve as manhas de assistir o Tantan por mais de 2 horas com Kim Kataguiri? Ah, tudo pelo social, né? Obrigado por ter me passado esse conteúdo depois, tá bom? Bom, como eu estava dizendo, na conversa com o Rogério Vilela do Inteligência Limitada, reconheceu que a Lava Jato mantinha colaborações questionáveis com o Departamento de Justiça americano. Uma série de acasos acontecendo que nos ajudaram, nos permitiram, junto com uma equipe muito unida, com o apoio da sociedade e com a implementação de novas estratégias, inclusive que a gente aprendeu nos Estados Unidos, estratégias de colaboração premiada, estratégias de cooperação internacional, uma estratégia de fases na Lava Jato, nos permitiu revelar o monstro da corrupção. O que era considerado teoria conspiratória de esquerda pelos jornalistas da massa cheirosa, né? E no programa da Cultura, admitiu que é bolsonarista. Ficou sem palavras ao ser questionado sobre Moro ser demitido e escorraçado pelo mito, e a cereja ainda em cima da merda. Confessou que mulher precisa ser submissa, porque está na Bíblia. Isso vai restringir o alcance. Isso é restringir o alcance, por exemplo, de versículos bíblicos que falam que dentro do lar existe uma liderança do homem sobre a mulher. De novo, não importa se você concorda ou não com isso, se eu concordo ou não com isso. Importa que isso está na Bíblia e isso feriria aquela cláusula específica de igualdade de gênero prevista no artigo 7. Ter Jair 4 anos foi um desastre, principalmente pelo genocídio que vitimou 700 mil pessoas. Mas sempre acho que a gente escapou de uma situação ainda pior, que era ter esse mesmo genocídio adicionado de uma tentativa de instalação do conto de Aia no Brasil. Se fosse o Deltan, o presidente, rolaria certamente. O melhor trecho dessa história da cassação do Deltan não é nem a cassação em si, e sim a parte em que a Carla Zambelli teve a genial ideia de chamar uma manifestação em defesa do paranaense, foi desautorizada pelo seu dono, digo, pelo Bolsonaro, e agora está queimada entre os apoiadores do ex-presidente. Vítima de todas as doenças listadas pelo Titãs na música O Pulso, a deputada paulista do PL ainda está afastada da Câmara e em momento de recuperação. Eu estou com um problema de saúde sério e estou afastada até o dia 23 de junho agora. Vocês podem ver, inclusive, só meu olho, um olho aberto mais que o outro, eu tô toda cheia de problema. Mas apesar da fragilidade que a situação impõe, a pistoleira da Paulista ainda encontra forças para gravar vídeos. E cada vez que liga a câmera, passa mais e mais recibo de que reconhece que não só perdeu apoio ao tentar defender o Tantan, como ainda poderá também ser caçada e não ser defendida por absolutamente ninguém nesse processo. No bingo da vitimização, Carla ainda admite que, para não sentir dor, tem recebido neuroestímulos na espinha, na intenção de que o cérebro deixe de emitir sinais para o corpo. Tô
fazendo um tratamento de neuroestimulação. E essa neuroestimulação, ela pega uma região do cérebro, né, 2 regiões do cérebro, que é a região onde tem o burnout, né, onde aconteceu o burnout, e onde tem as dores, né, que eu sinto. Como eu sou neurologista autodidata, acredito ser desnecessário esse tratamento. Sem exame nenhum, eu percebo que o cérebro da Zambelli não necessita de tratamento específico para deixar de emitir sinais. É a forma natural como ele funciona. Isso aí tá parecendo mais um atestado médico prévio para evitar uma inevitável cadeia que está por vir. Se for isso, temos que reconhecer que ela está sendo esperta, já que o normal é o sujeito de direita aparecer de muletas ou necessitar de tratamento especializado apenas no dia posterior à prisão. O careca do Aerolook tá doidinho para causar na Câmara dos Deputados. Após aparecer na CPMI dos atos golpistas vestindo um Aerolook que ganhou um toque especial com um fonezinho branco escapando pelo bolso, ele voltou, Matias, ele voltou a ser motivo de piada. Nem tanto por ser um dos parlamentares mais cafonas do momento, muito embora continue a ir às sessões de calça jeans e tênis de quinite. Só que, dessa vez, Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, chamou a atenção por acreditar que intimidaria deputadas na CPI do MST com esse shape de ator escalado para interpretar o tio Chico em musical da família Adams. Brother, entenda uma coisa. Você acha mesmo que mulheres que se propõem a lutar politicamente pela esquerda, peitar o Ronaldo Caiado e o Ricardo Salles, e que são geralmente as maiores vítimas de doidinhos digitais do gabinete do ódio, vão se impressionar com o brother que parece segurança de galeria comercial e que tem nuca de Sharpay? Não, né? Brunini não foi o único deputado que manchou a imagem dos calvos na Câmara nesta semana. O cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, fez questão de provar que, além da falta de cabelo, sofre com algo muito pior, que é a falta de inteligência e de noção. Em discurso sobre a MP que reorganiza os ministérios, o político votou contra a matéria porque, de acordo com ele, o Ministério dos Direitos Humanos fez um péssimo trabalho até aqui. Que bolsonarista critique a pasta comandada por Silvio Almeida, para mim não é nem novidade. Impactado eu ficaria se eles concordassem com as políticas desse ministério. Mas a motivação da discordância é pura babaquice com tentativa fracassada de piada, o que sinaliza que talvez Gilberto é um discípulo do Léo Lins. Silva acusa o ministério de não contemplar calvos e anões entre as minorias da sigla LGBTQIA+. E por estar excluído do grupo, teria de se opor à reestruturação proposta pelo governo. Senhores parlamentares, é importante que os senhores peguem a nossa Carta Magna, que ela é a nossa lei maior. Lá no artigo 15, está claro, no inciso 3º, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Eu sou careca, cadê? Eu aí? Não tem. Eu sou careca, e aí? E o anão? Não pode, presidente. Senhor relator, e aqui colocaram, vou botar aqui, ó, os senhores estão discriminando os gays. Senhor presidente, das pessoas LGBTQIA+. Mas eles esqueceram de atualizar, porque tem LGBTQIAPN+. Bom, anão é PCD e tem política afirmativa sim. O problema do sujeito aí não é ser careca, o que se resolve com uma viagem a bordo do navio carequeiro para implantar cabelo de boneca lá na Turquia. O que falta num cara desse é caráter, o que todo mundo já sabe que é impossível encontrar em qualquer pessoa que esteja filiada ao PL ou coloque a patente militar antes do nome que usa para atuar na política.
Há um justificado receio de bolsonaristas andarem armados por aí, até porque o casco que eles ostentam no lugar do polegar opositor dificulta o manejamento do gatilho, né? Mas o microfone costuma levar um admirador do mito a cometer crimes até com mais frequência. Principalmente se for vereador de cidade de interior. Basta deixar o sujeito falar à vontade na tribuna, que invariavelmente ele irá ofender entre 4 e 21 minorias. Recentemente, tivemos Sandro Fantinel de Caxias do Sul defendendo vinícolas que escravizavam trabalhadores e dizendo que baianos só queriam saber de tocar tambor. A fala foi tão problemática que ele conseguiu a façanha de ser expulso do Patriota, que abriga ninguém menos que o turista de guerra Mamãe Falei entre seus filiados. E agora surge outro que foi na mesma pegada. Moacir Bossardi. Não Bossal, Bossar, vereador pelo PSDB de Vacaria, que falou que a negrada que votou no Lula teve a promessa de comer picanha e hoje tem que se contentar com abóbora. Abóbora, isso mesmo. Para a nossa população. A população não consegue mais acreditar em mentira, em promessas. Tanto que o presidente aí prometeu picanha para a pobreza, agora está dando abóbora. Os caminhões de abóbora. Vamos comer picanha, negrado, e é o que vocês merecem. Alertado pela fala preconceituosa enquanto discursava, ele meteu um cavalo de pau com a boca e começou a engatar um "quem me conhece sabe" automático, dizendo que a raça morena tem muitas virtudes, que não tem nada contra negros, tem até parentes que são, e que Cuba tem muitas virtudes, apesar de ele não conseguir apontar nenhuma. Realmente, porque a cor morena tem prestígio no nosso Brasil. Tem prestígio muito. E digo assim, ó, quero me retratar nesse momento aqui perante a comunidade de Vacaria e o Brasil inteiro. Porque a nossa humanidade somos todos iguais. Ninguém é diferente de ninguém. Todos somos iguais. E digo mais, ó, o presidente do Brasil é o presidente que o povo merece, que o povo quis. E eu acho que isso aí é uma coisa que é inadmissível, ele prometeu que prometeu e não cumpriu. E digo mais uma vez, tenho pessoas da minha família que são morena. O cúmulo do mobralismo e também da covardia. Se você teve coragem de dizer, ao menos, sustenta, cara. Porque voltar atrás segundos depois não convence absolutamente ninguém. O Ministério Público e o Judiciário são formados por uma casta que não tem o menor contato com a realidade brasileira. Via de regra, são criançolas que tiveram a oportunidade de começar a trabalhar aos 30 anos depois de ficar uma década estudando para concurso público. Saem diretamente dessa realidade confortável para decidir sobre a vida de fudidos e remediados sem nunca ter pisado num tolete de cachorro em uma calçada ou esperado o ônibus na chuva, já que andar na rua não faz parte dos hábitos dessas pessoas. Por isso, não se espantem. Deltan e Moro são a regra e não a exceção nesses ambientes. Nesta semana, tivemos a procuradora Carla Fleury dizendo que tem dó dos procuradores em início de carreira porque eles ganham apenas R$29 mil, o que na visão dela é insuficiente para cobrir o custo de vida atual. Eu tenho dó dos promotores que estão iniciando aqui a carreira. Porque os promotores que têm filhos na escola, que têm que pagar a escola, porque hoje a vida, o custo de vida é muito caro. Tadinha, que barra. Imagina então quando a desquerida descobrir que o piso de jornalismo em São Paulo é de 5 mil e que geralmente até profissional com 20 anos de carreira costuma ganhar só isso aí mesmo e depois ainda se coloca na posição de menina Charlinha ou Carlinha, aproveitando o trocadilho com o nome dela, lembrando que o pai descia com a caravana Banguela para economizar gasolina quando eles eram crianças e que o seu salário só banca vaidades. Eu morava no Setor Sul, meu pai descia com a caravana dele de Ponto Morto para economizar a gasolina. Quantas vezes eu deparei com isso? O meu dinheiro era só para mim fazer minhas vaidades, graças a Deus. Só para meus brincos, minhas pulseiras e meus sapatos. Carla também vive reclamando que os servidores estão todos endividados por conta dessa miséria que recebem mensalmente. Sério, é muita desconexão
com a realidade. Quem pleiteia vaga na elite do funcionalismo público deveria ser obrigado a passar um ano morando a 30 quilômetros do trabalho em um apartamento da Coab, ganhando um salário de R$1.300 conto de VR para nunca mais passar esse tipo de vergonha em público. Eu tô falando sério. E se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, eu consegui fazer e gravar esse Piores depois de ter tomado uma anestesia no dente. Vamos, que deu tudo certo. Vocês nem perceberam, né? Não deu pra perceber, né? Que bom, que bom. Então, ó, colabore aqui com a gente pra gente trocar nossos dentes e pôr o dente de Mentex. Aqui no primeiro comentário tem o nosso Apoia-se, que é o melhor deles, que é recorrente. Todo mês ali você nos apoia, é muito importante. Tem também o nosso Pix, nossa conta PayPal e nossa conta corrente. E aqui no YouTube tem o botãozinho do Seja Membro. Aperta o botão lá, seja membro, seja membro. Nos siga também nas outras redes sociais, TikTok, Twitter, Facebook e Instagram. Se você é um desses ainda que toma anestesia e vem gravar vídeo, só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.